Muito bom dia, amada igreja. É uma grande alegria nós estarmos novamente juntos, agora continuando estudando a palavra de Deus, mas agora na nossa escola bíblica dominical. Nós temos estudado aqui na nossa escola, começamos há 2 domingos atrás, um estudo a respeito das amizades. E com esse tema em mente, eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho numa frase do pastor Russell Shedd, em que ele diz: para viver em sucesso na sua vida, escolha bem os livros que irá ler e as amizades que irá desenvolver. Nós vemos 2 aspectos muito interessantes aqui da amizade. Primeiro, que a amizade nós escolhemos, e segundo, que a amizade nós desenvolvemos. Então, nós vamos ao longo desse bate-papo agora, nós vamos desenvolver um pouquinho esses aspectos e um novo aspecto de amizade, do que seja uma amizade segundo a palavra de Deus. Nós vimos há 2 semanas atrás o professor Celso nos clareou, colocou bem de uma forma muito clara o que é uma amizade e que a nossa escolha, como diz o pastor Shedd, a nossa primeira escolha é qual é a amizade que nós vamos nos dedicar. Nós escolhemos isso. E a primeira escolha é: a nossa amizade é com Cristo ou a nossa amizade é com o mundo? Dessa forma, nós não podemos aqui fazer um meio a meio. Não há como pedir uma pizza com 2 sabores. Ou nós vamos nos dedicar, escolher e nos dedicar a uma amizade com Cristo, ou nós vamos escolher e nos dedicar a uma amizade com o mundo. O professor Celso também nos fez compreender como surgem, os fatores geradores de uma amizade autêntica, onde nós podemos conhecer esses autênticos amigos, quer seja dentro de lugares que nós passamos muito tempo juntos, ou que nós compartilhamos o mesmo lugar, compartilhamos objetivos, temos uma relação de interdependência. Esses são fatores que geram amizades. E no domingo passado, o professor Adilson nos mostrou o aspecto da lealdade nessa amizade verdadeira, nessa amizade autêntica, Aquela lealdade que faz com que laços familiares sejam rompidos, laços culturais, os próprios interesses, nada disso mais tem importância diante daquela amizade. Um exemplo muito claro bíblico disso é a amizade de Ruth por sua sogra, em que ela deixa sua família, a sua cultura, os seus próprios interesses para se dedicar e desenvolver a sua amizade com a sua sogra. E na aula de hoje nós vamos ver desenvolvendo intimidade nas amizades. Então, um outro aspecto de uma amizade autêntica e verdadeira é a intimidade. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, porque nós podemos estar agora juntos, Senhor, em espírito, nas nossas mentes e nos nossos corações, Senhor, voltados ao estudo da Tua Palavra. Abre, Senhor, o nosso pensamento para que nós possamos compreender e também, Senhor, o nosso coração para que nós possamos praticar nas nossas vidas as Tuas verdades, aquilo que Tu esperas para nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nesse aspecto de intimidade, pensando em intimidade, nós vemos que as amizades verdadeiras, elas têm a lealdade como base e elas trazem uma profunda intimidade como resultado desse desenvolvimento. Para nós entendermos o que é uma intimidade ou qual seria a intimidade que Deus espera que nós tenhamos nesse tipo de relacionamento, nós vamos nos basear em 3 exemplos bíblicos, de Jonatas, de Abraão e de Cristo. O primeiro desses exemplos, nós vemos a amizade entre Davi e Jonatas, e nós vemos no contexto bíblico como ela se desenvolve. Ela começa ali quando Saul se aproxima de Davi, e então Jonatas e Davi começam a partilhar o mesmo ambiente,
gastar tempo juntos, né, a ter experiências juntos. Então, isso faz com que uma amizade se inicie, haja uma confiança de Jonatas para com Davi. E essa confiança é expressa, Jonatas expressa essa confiança em Davi. Nós vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 4, Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então, Jonatas não fala apenas que ele é amigo, que ele ama Davi. Não, ele expressa se despojando da sua própria posição de filho do rei, né, dando a sua capa a Davi e despojando de tudo aquilo que poderia simbolizar sua segurança, a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Então ele entrega a Davi como símbolo de que eu confio em você incondicionalmente, né? Jonatas também expressa sua lealdade a Davi. No episódio lá em 1 Samuel, no capítulo 19, no versículo 1 a 6, nós vemos quando Saul, por inveja, né, ele intenta acabar com a vida de Davi. Então Jonatas intervém pela vida de Davi, mostrando o quanto aquele seu amigo, ele é uma pessoa especial, ele é uma pessoa importante, é uma pessoa que merece ser olhada de uma outra forma. Então, nós vemos que esse relacionamento de uma amizade autêntica que demonstra confiança, lealdade, ela é traduzida também na sua forma mais profunda da intimidade de Jonatas para com Davi. Quando lá em 1 Samuel 18:1 nós lemos que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. É uma profundidade tão grande que gera uma intimidade total, a ponto dos dois se sentirem uma só pessoa. Isso é o aspecto da intimidade dentro de uma amizade, de um relacionamento saudável e profundo de amizade, né? Então, o conhecimento que gera aquele compromisso de lealdade e que desenvolve a intimidade desse relacionamento. Num segundo momento, nós paramos para pensar no exemplo de Abraão com Deus, né, na vida e nesse relacionamento de vida de Abraão com Deus. Nós vemos lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 7, quando a palavra de Deus se refere a Abraão como amigo de Deus, né? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Então a palavra de Deus diz que Abraão era amigo de Deus, né? E o próprio Deus chama Abraão de amigo. Lá em Isaías, no capítulo 41, o versículo 8, nós lemos: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Então, um relacionamento profundo, autêntico de amizade entre Abraão e Deus. Essa amizade, ela é marcada pelas mesmas bases, a base de confiança, assim como Jonatas confiava em Davi, Abraão confiava em Deus. Ele confiava porque ele sabia, ele tinha experiência de que Deus agia na sua vida. Lá em Gênesis 22, nós vemos o episódio em que Deus pede o sacrifício de Isaque a Abraão. E Abraão, em momento nenhum, discute ou pensa, não, mas que amigo é esse que é capaz de pedir isso? Não, se ele pediu, eu confio que existe um propósito, eu confio que ele fará segundo a sua vontade, da melhor forma possível, ou da forma que lhe agrada, né? Então, Abraão confiava que Deus faria o impossível, ele tinha fé nas promessas de Deus. E além da confiança, nós vemos também o aspecto da lealdade nessa amizade de Abraão para com Deus. Essa lealdade de Abraão para com Deus, ela é expressa na forma da obediência, né? Então, se Deus pediu, Abraão faz, porque ele é leal a Deus, ele é obediente a Deus. Em Hebreus,
no capítulo 11, versículo 8, nós lemos assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então não interessa quando um amigo nos fala, quando um amigo autêntico fala conosco, nos requer alguma coisa, nós temos absoluta confiança de que aquilo nós podemos seguir com lealdade, com obediência, porque é o melhor. Em que se baseava essa lealdade de Abraão? Se baseava exatamente no conhecimento que ele tinha de Deus. Ele tinha experiência tal com Deus que ele sabia que aquele Deus que ele tinha conhecido pelos seus antepassados, ele era fiel e ele haveria de agir com fidelidade para com Abraão também. Então essa obediência, ela vem através do conhecimento, esse conhecimento que gera essa lealdade, né? Essa obediência em forma de lealdade, e esse relacionamento vai se aprofundando e trazendo intimidade tal que Abraão se sente com liberdade para pedir, negociar com Deus aquilo que o seu coração pedia. Então nós vemos que numa amizade profunda, numa amizade autêntica, a lealdade se traduz em intimidade, essa intimidade que você tem liberdade para falar o que você pensa, o que você sente, e dessa forma compartilhar com o seu amigo esses aspectos também. Então nós vemos, né, quando lá em Gênesis 18, Abraão pede a Deus a respeito de Sodoma e Gomorra, porque estava lá naquela cidade Ló, o seu sobrinho. Então esse aspecto da intimidade, que é essa liberdade, né, de falar e ser ouvido, de expressar o que você sente, o que você pensa. O resultado dessa intimidade que Abraão tinha com Deus também é expresso de Deus para com Abraão. É uma passagem maravilhosa lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 17, em que disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então era recíproco, esse relacionamento recíproco. Abraão era tão leal, obediente e tão íntimo de Deus, que Deus confidencializa a Abraão os seus planos, aquilo que ele pretende fazer. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, esses amigos autênticos, eles são confidentes. Essa é uma característica dessa intimidade que existe numa amizade autêntica. É a confidencialidade, né? Eles se tornam, de fato, como diz lá de Jonatas em relação a Davi, uma só alma. E num terceiro exemplo, nós vemos Cristo com seus discípulos, né? Nós vemos um relacionamento de amizade, nós vemos o que nós estamos querendo demarcar como uma amizade autêntica, porque Cristo tinha seguidores, Cristo tinha amigos, e Cristo tinha amigos íntimos, aquilo que nós estamos falando dessa amizade autêntica, aquele relacionamento muito mais profundo, marcado por confiança, marcado por conhecimento, marcado por lealdade e marcado também pela intimidade. Esses amigos que tinham intimidade com Jesus ficam muito claros na palavra de Deus, quando nós lemos, por exemplo, lá em João 13, no versículo 23 e 24. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então nós vemos João reclinado no colo, no dorso, no peito de Jesus, provavelmente, né? Aquele sinal de aconchego, de intimidade, de carinho, a expressão do sentimento, dessa profundidade desse sentimento, essas expressões que são marcadas por atitudes, né? Como, mais uma vez lá, Jonatas, como Abrão, aqui também João em relação a Jesus. Nós vemos que a amizade verdadeira, ela tem características que são expressas
fisicamente, né? Esse sentimento é expresso fisicamente. Da mesma forma, lá João e Tiago, né? Quando João e Tiago têm tal intimidade com Jesus que eles falam aquilo que está no pensamento deles, né? Lá em Marcos 10, no versículo 35 a 37, eles falam com Jesus: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Concede-nos que na tua glória nos assentemos uma à direita e outra à tua esquerda. Ó Senhor, o Senhor é tão amigo nosso que nós queremos pedir uma coisa para o Senhor, a gente quer continuar muito próximo. Coloca um de nós à tua direita e outro à esquerda. Então aquele amigo que expressa realmente tudo o que ele sente, o que ele pensa, ele não tem vergonha, não existe barreiras para expressar os seus sentimentos. Também ainda no exemplo de Pedro, né, quando Pedro especula com Jesus a respeito de João, lá em João no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 20, né, Pedro fala a Jesus: Senhor, e deste o que será? Né? Então, vamos conversar, Senhor, o que o Senhor quer fazer com o João? O que nós vamos fazer com o João? Né? Então, na sua intimidade, ele expressa o que ele está pensando a Jesus. E também nós vemos um outro exemplo na vida de Marta, Maria e Lázaro, né? Dessa intimidade, da amizade, quando Jesus se hospedava na casa deles. Então não existe o meu, o seu, é nosso. Eu tenho liberdade de agir, eu tenho liberdade de falar, de expressar o que eu sinto, porque eu tenho intimidade. Essa amizade, esse relacionamento profundo, ele me traz essa intimidade de eu poder me mostrar como eu sou e o que eu penso ao meu amigo. O que os amigos de Jesus eles tinham em comum? Eles conheciam a Jesus, né? Então essa amizade verdadeira e profunda sempre vai ter como base o conhecimento verdadeiro do outro. Eles eram confidentes de Jesus ao ponto de Jesus revelar para eles o que ele iria fazer, né, o evangelho. Eles confiam em Jesus porque eles veem o relacionamento de intimidade de Jesus com Deus, assim também eles buscam essa intimidade deles com Jesus. E o que nós podemos então pensar e perceber nesse relacionamento do íntimo dos discípulos ou desses próximos discípulos com Jesus, nós percebemos que essa intimidade ela vem de um sinal de obediência. Quando nós conhecemos, quando nós nos dedicamos a obedecer, a ser leais, então Deus também, Jesus, ele nos faz conhecer a vontade do Pai e ele nos trata como amigos íntimos e verdadeiros, não mais como servos. Esse conhecimento, ele vem e nos traz uma obediência, uma lealdade a esse relacionamento de amizade e desenvolve em nós, nesse relacionamento, a intimidade. E o que essa intimidade com Jesus nos dá? A intimidade com Jesus, ela nos proporciona que nós conheçamos as verdades, né, reveladas em Cristo. Lá em João 15, no versículo 14, nós lemos: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então esse relacionamento nos faz conhecer o ser relacionado, no caso Deus, e também ele nos dá um livre acesso, assim como Jonatas tinha livre acesso a Davi, como Abraão tinha um livre acesso a Deus. Nós podemos ter um livre acesso a Jesus, porque nós podemos conversar com Deus em nome de Jesus, né? Em João 16, no versículo 23, nós lemos: na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, eu vou-lo há de dar. Ele vou-lo há de dar. Quer dizer, Jesus nos autoriza a falar em nome dele. Isso é o sinal maior da intimidade dessa amizade. Nós podemos chegar a falar em nome do nosso amigo. Então, com essa breve reflexão
nós queremos compreender como a intimidade dentro dessa amizade faz diferença nas nossas vidas. Como quando lá o pastor Russell Shedd nos diz que uma vida de sucesso depende dessas escolhas, das escolhas das nossas amizades e de como nós desenvolvemos essa amizade, nós estamos querendo realmente pensar nesse aspecto, que nós precisamos escolher as pessoas que realmente têm interesses em comum, as pessoas que têm Deus como centro da sua vida, que são obedientes, né, que têm esse aspecto da lealdade, e esse desenvolvimento dessa intimidade que nos dá aqui na Terra amigos a quem nós podemos falar tudo, nós podemos compartilhar nossas dificuldades, assim também como nós podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo e ter liberdade de expressar os nossos sentimentos, o nosso ser, né? E dividir e dessa forma suavizar a nossa carga. Amém, irmãos? Uma semana abençoada a todos, que nós possamos nessa semana pensar como tem sido os nossos relacionamentos de amizade, em que sentido a nossa intimidade com os nossos amigos tem sido desenvolvidas. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.